Olá, queridos companheiros. Esse é um projeto do Prosa é Bem, para que possamos passar alguns minutos com Emmanuel, fazendo interpretação dos seus textos, que na verdade vem aclimatar o Evangelho, trazendo esse novo contexto para a nossa vida, já que Jesus, as suas lições que foram apresentadas e exemplificadas no Evangelho, elas são direcionadas ao espírito imortal. Então, Emmanuel fala que Paulo, através das suas cartas, ele aclimatou a fina flor do Evangelho. E a gente, sem medo de errar, também informa que Emmanuel sempre traz para nós esse espírito verdadeiro do Evangelho. Então, ele vem aclimatar o Evangelho dentro de uma contextualização própria nossa. E isso é muito claro quando no Caminho, Verdade e Vida, ele traz logo no seu início, ele, como se fosse um prefácio, ele traz interpretação dos textos sagrados. E ele aí, a partir desse início do Caminho, Verdade e Vida, ele vai estabelecer a sua metodologia, a metodologia que ele aplica, inclusive toda a coleção Fonte Viva. É muito bonito porque essa metodologia não foi apresentada por Emmanuel, ela existia desde a época de João. A gente observa isso lá no livro Renúncia, quando Alcione ela explica como ela estudava o Evangelho, Como ela fazia o Evangelho no lar, fazendo interpretações também, versículo por versículo. Emmanuel ele faz isso. Emmanuel ele separa o versículo do capítulo, e às vezes até dentro da perícope, ou seja, dentro do contexto que é dado naquele momento pelo Cristo, na passagem que está ali acontecendo, e ele extrai aquele versículo e traz para uma contextualização que vale para a nossa vida, que vale para o espírito imortal, sem causar nenhum tipo de aresta, sem causar desvirtuamento do seu processo interpretativo. Então, essa exegese ela é importantíssima para os nossos dias. E ele explica isso no Caminho, Verdade e Vida, e eu quero hoje conversar exatamente isso aqui com vocês, para que a gente possa compreender por que Emmanuel faz esses destaques de versículos, principalmente quando ele vai tratar nos seus textos, dando uma interpretação, um tom, uma conotação que às vezes ela não faz parte agregada àquela passagem que está no próprio Evangelho. Isso para a gente entender que as lições de Jesus a gente pode utilizar para o nosso contexto existencial. Por isso, repetindo, elas são apresentadas, exemplificadas pelo Cristo para o espírito imortal. Porque, na verdade, nós fazemos parte de todo esse processo de revelação, mas lá na primeira revelação nós éramos ainda imaturos, crianças espirituais. Com Jesus, a vinda do Cristo, que desceu sem perder a altura para nos exemplificar como amar, como era amar, o que é o sentido verdadeiro dessa palavra e a expressão simbolizada nos nossos atos, nós já tínhamos aí uma maioridade espiritual. Mas agora, com o Consolador prometido, nós já estamos na nossa madureza, nós já estamos dentro de um verdadeiro processo de maturidade. Então, Emmanuel vem trazer isso para nós. E ele explica dizendo assim, o Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para os serviços e para a obediência. Então, ele traz o Evangelho como um roteiro para a nossa vida, um roteiro para a regeneração do espírito. É exatamente o que diz Jesus, que ele é o caminho, porque como ele é o verbo de Deus, só há um caminho para a regeneração do espírito, que é justamente o segmento do Evangelho. Então, é aquela porta estreita que a gente escutou Jesus falar lá no Evangelho de Mateus, É aquele caminho que é apertado, porque não basta somente a porta ser estreita. Quando a gente começa a ter familiaridade com o Evangelho, conceitos específicos, vivendo, meditando, estudando o Evangelho, nós começamos a passar por essa porta estreita porque vamos nos sensibilizando com os acontecimentos, as circunstâncias do nosso dia a dia. Mas não é só isso.
não é? Porque mesmo ao passarmos por essa porta, vamos encontrar ainda um caminho que é apertado, gente. É apertado porque as facilidades que nós encontrávamos antes na vida, hoje, né? Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, algumas facilidades que outrora eu realizava, hoje não mais me convém. E esse processo seletivo ele é feito pelo nosso próprio espírito, na medida em que ele vai evoluindo. Então, Emmanuel ele começa aqui a dizer o seguinte: o Cristo ele não estabeleceu linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Precisamos compreender que esse roteiro que o Evangelho traz para nós, aquilo que, por exemplo, a gente está vivenciando agora, nessa experiência, aqui conversando, cada um sentindo de uma forma específica, porque vai depender da evolução de cada um. Eu posso sentir de um jeito, vocês que estão aí podem sentir de outro, muito mais evoluído do que o meu. Por isso é tão interessante o diálogo, a experiência de vivência, o envolver-se com o outro, para que a gente possa, a partir daí, amadurecer um pensamento e um sentimento. Então, nesse sentido, Emmanuel vai dizer que o Cristo não faz diferença. Se estamos aqui hoje falando sobre Evangelho, quando vocês desligarem esse vídeo, ou quando eu desligar aqui, que acabar o meu tempo aqui de condução, eu vou para a minha família, eu vou para o meu local de trabalho, e eu tenho que internalizar, compreender e exercitar isso que a gente acabou aqui de conversar. Então, é isso que Emmanuel está trazendo. O Evangelho é roteiro. Veja, esse é o primeiro ponto de onde ele parte. O Evangelho é roteiro para a nossa vida. A partir disso, não há diferença entre o templo e a oficina. Aquilo, a atividade que eu faço numa casa espírita, a atividade que eu faço numa live espírita, tem que corresponder ao meu dia a dia. Ou seja, eu tenho que fazer exatamente o que eu prego, porque senão não sou de verdade. E o processo de evolução do espírito é de conhecimento da pura verdade. E assim, ele fala que a partir desse conceito, Emmanuel vai destacando, então, os versículos para o processo de interpretação dessa contextualização. Então, ele diz assim, ó: assim procedemos, ele explicando antes, né? Muitos amigos vão estranhar a atitude adotada, né, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhe fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações valiosas parecem contrariar as disposições do capítulo a que se inspiram. Então, Emmanuel tem um outro texto que ele diz assim, que ele considera o Evangelho como um ramo, né, de rosas, um ramalhete de rosas, onde uma flor ali se destaca pelo seu perfume, pela sua beleza. Então, ele tira aquela flor para que ela brilhe ainda mais, para que apresente uma conotação. Lógico, aquela flor representa todo o ramo, né? Mas, no seu destaque, ele dá uma contextualização, uma textura diferenciada. É disso que ele está falando. Então, aqui ele diz, eu destaco o versículo para que ele ganhe ainda mais luminosidade. E ele continua dizendo, assim procedemos, aqui ele vai explicar, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. É bonito porque ele fala de um colar de pérolas, né? Para o judeu, o pescoço era uma parte extremamente importante. E por que isso? Lembra da parábola do filho pródigo, né? Quando o filho volta à casa do pai, o pai o recebe, beija no pescoço, né? Porque o pescoço, gente, é o elo de ligação entre o raciocínio e o coração. Então, o colar de pérolas que Emmanuel traz para nós na interpretação do Evangelho é exatamente isso. São lindas lições que nós vamos colocar como um colar de pérola no pescoço, para que a gente compreenda, mas, sobretudo,
que a gente possa sentir. Muita paz a todos e até o próximo capítulo de Alguns Momentos com Emmanuel.